Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nossa investigação é hoje nesse local. Nós estamos aqui numa estrada rural, onde a gente veio fazer investigação. Recebemos esse local, uma escrita nossa, comovida com o que aconteceu aqui. Ela relatou para nós que uma senhora que caminhava aqui por essas estradas aqui, toda suja, com as roupas dentro de uma sacola, sofria muito caminhando aqui, ó. Sofria e falava dos filhos que abandonou ela. Nossa, que tamanho desse bicho? Um besouro, né? É porque aqui era uma fazenda onde essa senhora morava com o esposo e teve 6 filhos nessa fazenda. Só que quando eles começaram os dois trabalhando, eles tinham um sítiozinho pequeno que o pai dele deixou para ele. Desse sítio, os dois trabalhando, cresceu e fizeram uma fazenda. Então eles investiram, eles souberam investir e também o trabalho deles, sabe? Economizaram, guardaram para investir no sítio. Começaram a criar porcos, eles criavam porcos. Vamos criar mais porcos para que a gente consiga vender esses porcos e assim nós vamos aumentando a nossa renda. E dos porcos conseguiram comprar uma cabecinha de gado, e mais uma, e depois mais uma, e devagarzinho eles foram crescendo, criando os filhos deles e cresceram aqui. Quando pensou, eles tinham já muito gado, tinha plantio de café, tinha muita coisa. E como eles já estavam melhor de vida, os filhos cresceram, eles resolveram investir nos 6 filhos, tá? Eles começaram a estudar e fazer faculdade. Ele pagou a faculdade dos filhos com o gado que ele tinha, porque foi só crescendo, então ele tinha muito gado, Começou a investir nos filhos, O que os filhos queriam ser? Os filhos não queriam trabalhar aqui. Mas aí um foi engenheiro, outro médica, advogado, e dos 6 filhos ficaram todos formados. E ele se sentiu realizado por trabalhar, ele e a esposa, e conseguir formar 6 filhos. Gente, são 6 filhos formados. É muito dinheiro, Mas eles conseguiram. E moravam aqui, os filhos foram para a cidade, porque daí se formaram, foram morar na cidade, os 2 moravam aqui, só tinham os empregados que ajudavam eles, Até que um dia essa senhora levantou desesperadamente, gritando que o esposo havia falecido. Ela estava dormindo e quando ela levantou de manhã, ela disse que, como sempre, ela levantava primeiro, ela ia no banheiro, ela fazia o café e depois vinha chamar ele. E ela levantou, como sempre, fez tudo isso, e quando ela retornou para chamar ele para tomar café, ela põe a mão nele, ele estava duro. E na hora que ela percebeu que ele estava duro, ela já logo imaginou que ele havia desencarnado. Começou a chorar muito e correu para fora, gritando, e as pessoas que trabalhavam ali para eles veio correndo saber o que era, porque eles eram uma pessoa muito boa, E o que estava acontecendo, e ela disse que ele havia falecido. Então, que chamassem os filhos, que viessem os filhos ali, ajudar ela, porque ela estava muito abalada. Porque assim, uma vida inteira junto, criou os filhos, já estava de idade ela, Mas mesmo de idade, ela fazia as coisinhas de dentro de casa. Era uma mulher muito forte mesmo. Mas o esposo dela simplesmente dormiu e não acordou. Parece que ele faleceu dormindo, porque do jeito que ele estava, de lado, ela falou que ele gostava de dormir de lado, ele estava do mesmo jeito. Então ele não se movimentou, nada, ele dormiu e não acordou. E ela sofreu muito por causa disso, e logo que fizeram o velório do pai, sepultaram o pai,
os filhos veio e falou para ela que queria vender isso aqui, toda a fazenda. E ela disse, não, onde já se viu você chegar aqui? É porque a senhora já está de idade, não vai cuidar da fazenda. Ah, mas aqui nós temos várias pessoas que cuidam da fazenda, que a gente paga, depende desse trabalho. E eu quero ficar aqui. Então vamos fazer assim, vocês pegam a metade que é de vocês, vende a minha metade, eu vou ficar com ela. E eu quero só a casa aqui, né? Não precisa mais nada. Só o lugar onde está a casa que eu quero, porque eu quero continuar morando nessa casinha que nós construímos. Casinha não, era uma casona, né? Mas é o modo de falar que é a casa que eles construíram. E ela não teve voz para isso, porque os filhos veio e fez ela assinar os papéis. Fez ela assinar os papéis e eles tiveram que vender. Pressionaram ela, mas falou que né, ela ia ficar muito melhor. E ela, quando saiu daqui, saiu em lágrimas, mas em lágrimas, porque ela não queria deixar a casa dela, porque ela falou que ali era a casa dela. Eles levaram ela para a cidade, a filha, ela ficou com a filha, mas a filha já mandou construir 2 cômodos no fundo, já muradinho, com um corredor do lado que era para ela sair. Que ela estaria livre ali, era a casinha dela, 2 cômodos, né? Cozinha e quarto, que estava bom para ela. E não deu mais nada para ela, porque a parte dela era metade da fazenda, eles não deram para ela apenas construiu esse cantinho. E ela ainda morou por 2 anos nesse local, 2 anos, querendo voltar na casa dela. Sempre pedia, eles deixavam ela lá à vontade. E ela saiu de casa, catou uma sacola com as roupas dela, né? Uma garrafa d'água, saiu de casa e veio até aqui na fazenda. Saiu de casa e veio na fazenda, eu vou para a fazenda. Chegando aqui, porque ela falou, eu vou pedir para eles deixarem eu morar lá. Não vou perturbar ninguém, eu só quero morar lá, porque aqui eu não consigo me acostumar. Minha vida inteira eu morei no sítio. Então, eu não tenho o costume de morar aqui na cidade com esse barulho e eu isolada. Lá eu tenho vizinhos, as pessoas que trabalhavam para nós, faziam companhia para nós. E hoje eu não tenho ninguém para conversar. Minha filha eu nem vejo ela, meus filhos não vêm me ver, ninguém. Então ela desceu aqui para pedir, chegou aqui, eles tinham arrancado a casa. Demoliram a casa toda, terminaram com tudo, para que a fazenda fosse tudo plantada de né, soja, essas coisas, né, gente? E ela, quando viu aquilo, ela sofreu muito, muito, muito mesmo. Porque eles venderam todo o gado, eles venderam a fazenda, venderam tudo, era muito dinheiro. Ela não ficou com nada. Então ela só queria morar aqui. Chegou aqui, como eles tinham demolido, tiraram tudo, porque eles têm medo de pessoas morar e não sair mais do lugar, né? Então eles resolveram, né, que são fazendeiros grandes, resolveram fazer isso. Que é o que está acontecendo até hoje, né? Não tem mais. É muito difícil você chegar num lugar que tem casa. Eles mancham tudo e faz plantação. E ela se entristeceu com isso muito, muito mesmo. Então ela ficou aqui nessa estrada, toda suja andando aqui. Ela tinha 3 dias que estava nessa estrada e alguém conheceu ela e resolveu procurar um dos filhos. Os filhos foram lá na casa da filha. O que aconteceu? Disse que minha mãe está perdida, lá não sei aonde. Aí ela disse, não, ela está aí. Tinha 3 dias que ela estava aqui e ela não sabia que ela tinha saído de casa. Aí eles foram lá, não tinha ninguém lá. Aí, pela informação que ela estava aqui, eles vieram aqui, um dos filhos, e ela disse que ela não ia embora e ninguém ia tirar ela daqui. Então tinha 3 dias ela caminhando aqui e se virando com um pedaço que tinha ficado de uma mangueira de boi, que eles derrubaram, e ficou um pedaço só, né? Então eles deixaram aquele cobertinho ali e ela ficava lá debaixo. E ela caminhava até a estrada, as pessoas davam as coisas para ela comer, ela trazia, nessa situação. Mas não aguentou muito tempo, porque depois os filhos nem veio atrás, falou que ela estava teimosa e que ela ia ficar aí. O dia que ela resolvesse ir embora, ela avisasse alguém para buscar eles, então. E largaram aí. Gente, eram 6 filhos. Então, o pai e a mãe cuidou. A mãe, com todo carinho, você sabe, né, o que é mãe? É sentir ali a dor do parto, é ficar ali dando de mamar, cuidando, desde quando nasce, noites de sono sem dormir. Tudo isso é amor. A gente tem um amor assim incondicional, é uma coisa assim
Avassalador o amor de uma mãe, né? E depois os filhos fazer isso, né? E um dia, nós filhos também vamos ficar velhos e também temos que entender que pode ser que o nosso filho não venha cuidar da gente. Então, às vezes a pessoa faz tudo isso e não imagina que um dia vai ficar velho. Porque parece que ontem mesmo eu tinha aí meus 15, 16 anos, olha aqui, né? Já tô velha, né? Porque o tempo passa. A gente vê assim os meninos que era pequenininho, que a gente via, tudo casado. Então, só que a pessoa não pensa nisso. Desculpa, muita gente fala assim, a Rose fica falando. Pula, né? Pula, tem como pular. Mas a gente comenta para que a pessoa entenda. Filhos têm mãe. Agora imagina eu não tive a minha e eu fico imaginando, né? Eu já tive muitas mães, tá, gente? Muitas. Eu não tive a minha mãe, mas eu tive muitas mães, devido a todos os lugares que eu morei, as pessoas mais velhas, eu sempre tratei com muito carinho, que me tratava como filha, falava, você é minha filha. E eu, pessoas que eu não conhecia, passei a conhecer quando fui morar no local, me tratava como filha. E eu tinha o maior carinho, fazia tudo, ficava doente, eu ia lhe ajudar, porque assim, é como se eu estivesse fazendo para minha mãe. Então, saber da história dessa mulher, desculpa, meu Deus, eu não vou aguentar, dessa mulher que os 6 filhos abandonaram e ela ficou aqui, não vieram nem atrás, sabe? Veio um atrás e depois falou que não vinha mais atrás, quando ela quisesse ela pedia ajuda. E ela faleceu aqui à míngua. Encontraram ela aqui, tá? Com poucos dias, gente. Diz que ela ficou mais ou menos uma semana e pouco só aqui. Eles não vieram atrás, encontraram ela nessa estrada, sem vida, com a sacolinha de roupa dela, uma garrafinha d'água, que eu não sei nem se ela estava passando necessidade, porque as pessoas traziam as coisas para ela. Mas chuva, essas coisas, como que fica? Eu não entendi. Eu fiquei tão mal, sabe? Até para respirar dói, porque assim, é muito triste isso. Que isso sirva de lição para nós. Como que pode deixar uma mãe assim? Deus o livre. Não gosto nem de pensar. E ela diz que caminha. Muita gente vê ela do mesmo jeitinho caminhando aqui, com a roupa suja. Isso, gente, é o espírito. Se for o espírito dela mesmo, ou se for o espírito que se passa por ela, porque as pessoas vêm e falam que é uma mulher, né, do mesmo jeito dela. Porque quem viu e conhecia falava isso. E quando as pessoas veem, já sabe que vem lá o relato lá de trás dizendo que é essa mulher. E hoje nós estamos aqui. Nosso intuito aqui é ajudar o espírito que vaga nesse local, essa senhora que ficou aqui, né, abandonada pelos filhos. Uma senhora que foi até rica, mas os filhos tomou tudo e abandonou. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Nós vamos ligar o K2. Desculpa aí, gente. Desculpa. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Por favor, essa é a estrada que ela caminhava, ainda existe essa estrada aqui ainda. Deu um pontinho, amor. Tá dando sinal. Tá dando sinal. Tem presença de espírito aqui. Vamos pegar o Spirit Box, amor, e iniciar. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Muito triste, muito triste.
Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Maria. Maria, nome da minha mãe. É. Maria, você é o espírito da mulher que desencarnou aqui nessa estrada? Que era dona dessa fazenda, que foi vendida, mas voltou aqui e acabou falecendo nessa estrada? Sim. Sim, ela mesma, é a mulher. A mãe, você tinha 6 filhos, né, Maria? Isso. Isso, era 6 filhos. Maria, sinto muito pelo que aconteceu com você, né? Eu perdi minha mãe quando eu era pequena, então saber que 6 filhos abandonou a mãe assim, enquanto a gente desejou tanto ter a nossa mãe de volta, né? Eu e minha irmã. E é muito triste saber da sua história. Falaram para nós que eles venderam a fazenda, fizeram você assinar os papéis, venderam a fazenda e não deu nada para você, te deu um cantinho para você morar. É isso mesmo? Para a gente ter certeza que foi isso que aconteceu. Foi. Sinto muito mesmo, tá, Maria? Sinto muito. Você tem o nome da minha mãe. Muito bonito esse nome. E fico triste com o que aconteceu com você, tá bom? Por isso que eu tô aqui, para ajudar você. Porque muita gente fala que você caminha por essa estrada, seu espírito caminha por essa estrada. Você ainda caminha por essa estrada? Sim. Sim. Por que, Maria? Dona Maria, né? Por que, Dona Maria? A senhora caminha por essa estrada ainda? Se a senhora foi uma pessoa tão boa, tão honesta. Errei. Errei? Errei. Filhos, errei com... Parece que ela disse que errou com os filhos, né? Foi. Com o filho. Você quer dizer que você errou com seus filhos? Você não errou, né? Pelo que a gente ficou sabendo. Você deu educação para eles, formou eles, né? E eles vieram a fazer isso com a senhora. Se você caminha aqui, você quer ficar aqui, nessa fazenda? Fiquei. Entendi, você ficou aqui.
Você tem apego por tudo isso? Por ter construído tudo aqui. Então você tem apego por isso aqui? Sim. Sim. Então, Maria, foi por isso que você ficou. O apego que você tem por isso, por tudo isso aqui, que não, nem existe mais, né? Um apego tão grande, porque você e seu esposo viveram uma vida aqui. Ele faleceu aqui, você queria ficar aqui, você voltou, mas não existia mais a casa. Mas seu apego por tudo isso aqui, porque você queria tanto, você acabou ficando aqui. Só que ficar aqui, Maria, é sofrer. Sei, ela sabe que sofre, que sabe que é sofrer. Por isso que eu vim aqui, eu imaginei que seria isso. Diz que um dos seus filhos veio aqui e perguntou se você tinha que voltar para casa, né? Mas você não quis voltar. Não. Como você conseguiu viver aqui mais de uma semana nessa estrada, escorando debaixo de um telhado caído, um pedacinho de telhado, né? Perigoso, né? Cobra, essas coisas. Não consigo entender, assim. Foi porque você se decepcionou demais com seus filhos? A decepção foi muito grande com seus filhos e você resolveu fazer isso? Foi. Eu sinto muito, muito, muito mesmo. Sofro. A gente sabe que você sofre, Maria. Seu marido foi um bom marido para você? Você pode falar para nós se vocês viveu bem? Se ele foi sempre um bom marido para você? Se isso você quiser responder, se ele foi sim, se ele foi não, tá? E se você quiser responder? Sim. Sim. Ele foi um bom marido para você. Tudo isso que vocês construíram aqui, essa fazenda toda, fiquei sabendo que foi trabalho de vocês dois. Você teve a ideia de criar porcos e começou ali até ter gado e ali foi crescendo. E aparentemente vocês viviam bem. Por isso que eu estou perguntando se realmente ele foi um bom marido. E ela disse que foi. Então eles realmente viviam bem. Não era só aparência, né? Mas perder ele, você perdeu um pedaço então de você. Viu? A gente sabe, né? Porque quando a gente casa, a gente é uma carne só. O que dói no marido, dói na gente. O que dói na esposa, dói no marido. Porque é uma carne só. Quando o amor é verdadeiro, quando estão juntos de verdade, se um sofre, o outro também sofre. É o mesmo sofrimento. E a gente sabe disso. Se eu sinto uma dor, o Theo fica o tempo todo preocupado. E é como se ele quisesse que doesse nele, mas não doesse em mim. E eu a mesma coisa. É verdade. Quando ele sente alguma coisa, eu quero que doa em mim, mas que não doa nele. Né? Eu acho que isso é viver junto, é ser marido e mulher. E isso é muito importante. É amor. Amor, isso. E amor. Isso é muito importante, né, Dona Maria? Ainda bem que você teve todo esse apoio, você teve todo esse amor do seu esposo, né?
Mas infelizmente você veio falecer de uma maneira muito, muito triste sem os seus filhos. Eu sinto muito de todo o meu coração, tá, Dona Maria? E eu creio que hoje eu estou aqui não é por acaso, Dona Maria. É para que a senhora siga seu caminho de luz. Você aceita seguir esse caminho de luz, desapegar de tudo isso? Sim. Nossa, e a senhora me deixa muito feliz em aceitar a nossa ajuda, tá? É muito triste o que os seus filhos fez com a senhora, mas o importante agora é a senhora perdoar os seus filhos, tirar toda a mágoa do coração, né? Não pensar que a senhora errou, a senhora fez tudo certo, né? Eles erraram. E a senhora perdoa tudo que seus filhos fez para a senhora? Sim. E eu fico feliz da senhora perdoar também, porque isso é importante para que a gente continue te ajudando, né? E também pedir perdão. Não. Para Deus. E também se arrepender de alguns erros, como a senhora disse, que eu errei, né? Mas os seus filhos foram bem criados, né? Mas outros erros da vida da gente, que a gente é ser humano, se arrepender. A senhora se arrepende? Sim. Sim. E eu fico muito, muito feliz mesmo, tá bom? Porque eu sei que a senhora não vai estar mais aqui. A senhora vai seguir seu caminho de luz. Se a senhora lembrar do ano, né? É uma curiosidade minha, a senhora responde se quiser, se a senhora lembrar o ano que a senhora desencarnou nesse local. Isso aí. Não sei. Tá bom. É só uma curiosidade mesmo. O importante é ajudar a senhora, tá? Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para a senhora que está aqui na escuridão. A senhora aceita eu deixar? É só um símbolo. Sim. Então a gente vai deixar a água e a vela para a senhora, tá bom? A senhora consegue ver a luz do anjo e da mentora que está aqui do nosso lado? Creio. Ela vê. São eles que vão encaminhar a senhora, tá bem? Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, tá? E agora a senhora vai seguir seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para a senhora, tá bom? Segue em paz. Vamos pegar a água, amor? Nós que agradecemos, tá bom? Segue em paz. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dona Maria. É uma história muito triste dela. Esse relato que a gente contou aqui é muito, muito triste, né? Mexeu bastante comigo, né? Creio que vai mexer com muita gente, né? Porque cada um tem sua história, o seu sofrimento, e isso mexe muito com a gente. Saber que uma mãe ficou aqui, uma mãe que cuidou, que zelou pelos seus filhos e acabar dessa maneira. Os filhos nem aí, não ligaram de maneira nenhuma. Na verdade, eu acho que deu até graças a Deus, porque assim, do jeito que eles deixaram ela, que ela faleceu, aí um problema a menos para eles. Mas esqueceram que todos nós vamos ficar velhos e vamos depender de alguém. Vamos ficar esquecidos. A gente já sente isso na pele, a gente se esquecendo das coisas, entendeu?
dor nas pernas, dor nos braços, né? Começa a aparecer tanta coisa, dói aqui, tá ficando velho, a gente sabe disso. E aí nós dependemos às vezes das pessoas para nos lembrar, para nos ajudar. E aí? Todos nós ficamos assim. Já pensou se os filhos deles faziam a mesma coisa com eles? Temos que pensar nisso. Fazer o bem, plantar o bem, né? Para que a gente possa colher o bem. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Dona Maria? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a mentora, com todo o respeito, né? Se a Dona Maria conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.